louvado, Deus será exaltado. Nesse momento, convido você que está na sua casa, está nos acompanhando, que vai nos acompanhar neste trabalho, neste momento. Vamos fazer uma oração nesse momento, para que Deus, os céus e da terra, venha estar presente no nosso meio. Estamos orando e iremos orar e iniciando o culto em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, nós te honramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque sabemos que Tu és um Senhor, Tu és o Deus dos deuses. E nesta oportunidade, Senhor, Tu nos concedeste de estarmos aqui para cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que esse trabalho esteja na dispensação da graça do Senhor, esteja na orientação do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós iremos louvar o Senhor agora com os hinos congregacionais. Você que está na sua casa, pegue a sua harpa e acompanhe esses louvores para a honra e glória do nome do Senhor. Nossa irmã vai adorar o Senhor com os hinos congregacionais, os hinos da nossa harpa cristã, e os irmãos acompanhem. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para você que está na sua casa. Fica à vontade para ouvir a palavra do Senhor nessa noite, sendo ela cantada ou pregada. Fica à vontade, ouve a palavra do Senhor. Não tire o seu pensamento da palavra de Deus, porque esta é uma noite aceitável, é uma noite abençoada, onde Deus vai falar com você nesta noite, através dos hinos e através também da palavra. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o número 26 da nossa harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levam à morte, se constantes não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almeja viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o número 193. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glorificado é o nome do Senhor Jesus para sempre. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos os males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. O Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. E te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o número 134. 334. Aleluia. Quero que você preste bem atenção na letra deste hino. Você que está em casa, presta bem atenção na letra deste hino. Aleluia, glória a Deus, porque Ele fala claramente conosco, principalmente nos dias de hoje que estamos vivendo. Glória a Deus. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado. Não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vestido foi na cruz. Fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. E todo que é sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus,
na cruz. Pois quem ouvir há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, o sangue do Cordeiro poder alcançará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vestido foi na cruz, que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vestido foi na cruz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Quem estiver com a posse de uma Bíblia na sua casa, abra no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 14, até o versículo de número 17. Glória a Deus. Livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 14, até o versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda e boa obra. Amém. Eterno e bondoso Pai, Senhor, nós te damos graça porque lemos neste momento a Tua palavra, e daqui a poucos minutos o Senhor falará conosco através da mesma. Deus, é um grande privilégio para nós, para a Tua igreja, ter acesso à leitura da Tua palavra. E que o Espírito Santo de Deus permaneça no meio da igreja, no meio do Teu povo, abençoando e revelando os segredos e os mistérios de Deus através da Tua palavra. E é sobre ela que nós falaremos nesta noite, meu Pai. Mas antes deste momento, nós estaremos louvando e cultuando e adorando o Teu nome através de hinos, Pai. Que esses hinos venham ser recebidos pelo Senhor. Estamos aqui para adorar o Teu nome, estamos aqui para glorificar o Senhor, Pai. Pois Tu mereces toda a honra, Tu mereces todo louvor nos céus e na terra, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, saúdo a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma paz maravilhosa, uma paz benéfica, uma paz tranquila, somente a paz do Senhor Jesus Cristo. E quero neste momento fazer as apresentações. Nós estamos aqui para dirigir este trabalho e conosco está a irmã Alana da congregação Fonte de Jacó. Ela é a nossa cantora oficial nesta noite. Também está a irmã Rutiele, que é a tocadora, e a sua mãe que cantou os hinos da nossa harpa cristã. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor.
e você aí na sua casa também pode glorificar o nome do Senhor. Pois o Espírito Santo de Deus que está aqui, também está aí na sua casa. Creia nisso, porque o Espírito Santo de Deus habita em um coração puro, em um coração sincero. E a igreja do Senhor Jesus Cristo se dá muito bem com essa característica, pois a igreja adora o Senhor com um coração puro, com um coração sincero. E se você assim adora, creia que o Espírito Santo de Deus está aí na sua casa para te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos agora ouvir a nossa irmã, a irmã Alana, adorando ao Senhor com 2 hinos, e depois a gente continua o trabalho do nosso querido Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, a todos os ouvintes que estão aí na sua casa assistindo essa transmissão ao vivo. Venho também cumprimentar a todos com a paz do Senhor que estão aqui neste momento e agradecer ao meu pastor pelo convite que ele me concedeu de estar aqui nesta noite, adorando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. E posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente pra viver, pra comer, para ser, para ter, para ver, pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o teu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra parar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar o nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu padrasto
entregar minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você que está nesse momento em casa, pode juntamente comigo adorar o nome do Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, toma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que
nome do nosso Senhor. Vamos ouvir mais um louvor e desta vez a irmã Rutiele está com a oportunidade para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que você, na sua casa, possa me acompanhar, se você souber do hino, lá no fundo do baú, mas mesmo assim nós vamos adorar o Senhor. Esse vai ser o hino que vai tocar no teu coração, e se você parar para meditar, você vai sentir Deus aí onde você estiver, tá? O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, se mostrando não ser mais um ente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Vejo as lágrimas correndo sobre tua face, chegam a molhar os teus gritos de socorro. Mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou para essa guerra reforço. O inimigo pode roubar a tua paz, a tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode matar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levanta a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só pra reforçar minha fé e a tua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. Logo alguém chegou aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor. 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E disse-lhe Jesus a Marta: Marta, se creres em mim, a glória de Deus verás. Ainda que esteja morto, com certeza viverás. Logo mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levanta a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Que só Jesus faz.
Glória a Deus. Ouvimos louvores edificantes. E agora, meus queridos irmãos, nós iremos partir para a palavra do nosso Deus. Eu acredito que todos os irmãos ainda lembram da leitura principal que nós fizemos nesta noite, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 14 até o versículo de número 17. Mas nesta noite, o que Deus tem para nós estaremos extraindo do versículo de número 16. O versículo de número 16 de 2 Timóteo, capítulo 3. Mas também eu quero ler um outro versículo no livro de 2 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 20, para que nós possamos compreender e entender a mensagem da parte de Deus nesta noite. No livro de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo de número 20, e o versículo de número 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, nós vimos nesses dois versículos uma revelação profunda. Tanto no livro de Timóteo como no livro de Pedro, baseado nas duas referências que nós lemos, o versículo de número 16 de 2 Timóteo diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Queridos irmãos, nós vimos nesses dois versículos uma revelação. E qual é? É que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela teve uma dupla autoria na sua formação. Como assim, irmão? Como a gente pode entender que a Bíblia Sagrada ela teve uma dupla autoria? Sim, ela teve. Os versículos revelam isso muito bem. A primeira autoria, ou o primeiro autor da Bíblia Sagrada, chama-se Deus. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, no seu todo, foi projetada por Deus desde o princípio. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro que surgiu de repente, ela não é um livro que surgiu de um momento qualquer, não. Deus projetou, Deus planejou e Deus concretizou a Bíblia Sagrada. Nós vimos nos dois versículos que a palavra de Deus foi divinamente inspirada, foi divinamente revelada. A Bíblia Sagrada, queridos irmãos, teve como seu autor principal o nosso Deus. Foi Ele quem projetou, foi Ele quem articulou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro que hoje nós temos nas nossas mãos. Deus foi o autor principal da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz aqui, nos versículos que eu li, toda a Escritura divinamente inspirada. Lá no livro de Pedro ele diz que nenhuma profecia foi dada a homem pelo seu intelecto ou pela sua vontade, mas homens de Deus, cheios de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está aqui o primeiro autor, o principal, o mais importante autor da Bíblia Sagrada, e esse autor é Deus. Mas também os versículos, ele revela o segundo autor da Bíblia Sagrada. E aqui esse autor são os autores, ou seja,
foi o homem. Foi o homem que fez parte da autoria da Bíblia Sagrada. Os versículos deixam bem claro, os versículos deixam bem à mostra de que homens de Deus falaram conforme o Espírito Santo. Para que essa Bíblia, meus queridos irmãos, chegasse às nossas mãos, para que essa Bíblia fosse formulada de Gênesis a Apocalipse, teve a autoria principal de Deus, mas também teve a participação do homem. E esse homem, ele foi um autor instrumental, ou seja, ele foi um instrumento para que a Bíblia Sagrada se concretizasse. E depois, queridos irmãos, que nós olhamos para essa autoria, primeiramente divina e também a humana, nós podemos concluir pela palavra de Deus que todos os livros da Bíblia foram inspirados por Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de versículo a versículo, de livro a livro, todos eles foram inspirados pelo nosso Deus. Todos eles procedem do nosso Deus. Toda a Escritura veio daquele que fez os céus e daquele que fez a terra. Por isso, todas as Escrituras procedem de Deus. A plena Bíblia foi escrita, foi projetada pelo nosso Pai que estás no céu. Por isso, amados, nós cremos nisto, que a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um livro que foi escrito por homens, mas ele saiu da mente do nosso Deus. Ele foi um propósito do nosso Deus. Por isso, amados, Deus exerceu tal controle preciso sobre a produção da Escritura, que todo o seu conhecimento, que todo o seu conteúdo é o que Ele deseja, é o que Ele colocou por escrito. Ou seja, não teve nada da Bíblia Sagrada que foi parte da mente humana. Não foi nada, não tem nada, nem sequer um versículo da Bíblia que o homem colocou pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Não, todos eles foram inspirados pelo nosso Deus. Deus estava no controle, meus queridos amados. Deus estava no comando. Deus estava na administração da formação da Bíblia Sagrada. E é por isso que hoje nós temos ela como palavra de Deus. Porque ela saiu do Espírito de Deus. E o homem foi instrumento. E o homem foi aquele que Deus usou para que a Bíblia chegasse ao ponto que é hoje. E isso nós vimos na Bíblia Sagrada. Isso nós vimos, essas confirmações na palavra. Vamos ler, queridos amados, algumas referências que reforçam muito bem a inspiração divina da Bíblia Sagrada. No livro de Êxodo, no capítulo de número 4, e o versículo de número 11, olha só o que é que Deus fala a Moisés. Que ele replicou ao Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Versículo 42. Pois agora eu serei com a tua boca e te ensinareis o que há de falar. Nós vimos aqui Deus no controle daquilo que Moisés iria falar para o rei, para Faraó. Aqui nesse capítulo, aqui a partir dessas referências,
Moisés teria que se apresentar diante de Faraó, mas Moisés não iria falar o que ele queria, Moisés não iria falar da sua intelectualidade, não, Moisés iria falar somente aquilo que Deus queria que ele falasse. Deus falaria na boca de Moisés de acordo com a palavra do Senhor. Mas a Bíblia também no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, e o versículo de número 9. Vamos ver o que é que o profeta diz. Estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Está aqui homens de Deus, como Moisés, como Jeremias, que falou bem claro, que falou a verdade, dizendo que aquilo que eles iriam dizer, que aquilo que eles iriam transmitir, não era dele, não era da sua mente, não era do seu coração, mas era de Deus. Era Deus que falava e os profetas transmitiam ao povo. Constantemente, quando a gente lê a Bíblia, principalmente nos livros proféticos, você vai ver o profeta dizendo: assim diz o Senhor, e veio a minha palavra do Senhor, oráculo do Senhor. Está aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada provando de que as Escrituras, que toda a palavra, ela veio de Deus. Deus estava no controle, Deus estava no domínio. No livro de Gálatas, no capítulo de número 1, e o versículo de número 11, e o versículo de número 12, diz assim a Bíblia Sagrada: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Está aqui, irmãos, a Bíblia, está aqui a Bíblia confirmando que ela mesma foi inspirada por Deus. Deus é aquele Senhor que estava no controle desta formação. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e quando nós estudamos ela, a gente consegue perceber, meus queridos irmãos, que não existe nessa terra, e você vai concordar comigo, não existe até hoje um livro como a Bíblia Sagrada. Não existe até hoje um livro que se iguala à palavra de Deus. Quantos livros surgiram, já fizeram o seu sucesso, mas hoje estão ultrapassados, mas a Bíblia ainda permanece sendo atual. Quantos autores surgiram com livros excepcionais, com livros atualizadíssimos, com livros com conteúdos profundos, mas eles foram vencidos pelo tempo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, permanece atual, ela permanece com o seu efeito na vida do homem. Por isso, amados, não existe um livro igual à Bíblia. Além da Bíblia, nenhum outro livro foi produzido de maneira tão sobrenatural e inconfundível. Nenhum livro, meus queridos. Mas por que não houve? Porque foi Deus o autor da Bíblia. Foi Deus quem criou a Bíblia, e o homem foi apenas um instrumento para que ela se concretizasse. E a gente vê, queridos e amados irmãos, a Bíblia como um livro único. A Bíblia como um livro incomparável. Você que é leitor, você sabe muito bem que não existe livro tão maravilhoso como a Bíblia Sagrada. Não existe livro tão magnífico como a palavra,
estrutura, as coisas de Deus. E Deus foi tão maravilhoso que Ele revelou os seus projetos, os seus planos, e tudo isso está registrado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esse livro é único, não vai existir outro igual, não vai existir outro que supere, não vai existir outro que faça com que a Bíblia seja esquecida. Não existe, queridos irmãos, nenhum livro como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro santo, a revelação de Deus para o homem. E quando nós olhando a Bíblia, a gente vê o salmista Davi, um grande homem de Deus, mencionou a Palavra de Deus no primeiro capítulo do livro de Salmo. No livro de Salmo, no capítulo 33 e o versículo de número 4, ele diz: a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Olha que coisa maravilhosa, ele diz: a palavra do Senhor é reta. Queridos irmãos, algo reto é algo que não tem curva, é algo que não tem desvio, é algo que não tem algo torto no seu trajeto. E a Bíblia Sagrada é esse livro, é um livro reto, é um livro que não tem arrodeio, é um livro que não tem curva, é um livro que não tem nada de errado. A Bíblia Sagrada é um livro reto, e o salmista, um grande homem de Deus, ele disse isso porque ele sabia que não tinha algo superior do que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, de autoria dos Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista Davi, ele valorizava muito a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Quando você vê no primeiro capítulo de Salmo, ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor. E por isso, amados, a palavra de Deus é reta. A Bíblia Sagrada é um livro reto, é um livro que não tem nada de torto, nada de desvio. Mas por quê? Porque é um livro que veio de dentro do nosso Deus. Mas também o profeta, o escritor do livro de Provérbios, no capítulo de número 30 e o versículo de número 5, o livro de Provérbios, capítulo de número 30 e o versículo de número 5, ele diz: palavra de Deus é pura, ele é o escudo para os que nele confiam. Olha só mais outra característica que nós encontramos acerca da Bíblia: a palavra de Deus é pura. Queridos irmãos, algo puro é algo que não tem sujeira, algo puro é algo que não tem impureza, algo puro é aquilo que não tem algo que venha misturar e modificar a sua pureza. Da mesma forma, é a Bíblia Sagrada, um livro puro, um livro reto, um livro que não tem impureza na sua revelação. É um livro, meus queridos amados, que você pode ler do começo ao fim. Você vai ver Deus falando, você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus trabalhando de uma forma tão linda e tão bela, em que muitas vezes a gente fica perplexo pela grandiosidade do nosso Deus. Por isso a Bíblia, meus queridos, amados irmãos, ela é um livro reto, ela é um livro puro. Mas também o profeta disse, no livro de Isaías, capítulo de número 40, e o versículo de número 8,
Esse versículo ele é lindo, diz assim: a erva e murcha, cai-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mas por que a palavra de Deus existe, subsiste eternamente, vive eternamente? Porque esse livro não é um livro criado por homens, pela mente humana, não. Esse livro é de Deus, meus queridos amados. E é por isso que ele é eterno. Ele teve o seu valor no passado, ele tem o seu valor no presente, mas também ele terá o seu valor no futuro. Os princípios de Deus revelados nessa palavra nunca vence. O mundo pode mudar, o ser humano pode mudar, mas a palavra do nosso Deus, ela existe para sempre. E quando nós olhamos para toda essa estrutura da inspiração divina da palavra de Deus, quando nós olhamos para esse livro, irmãos, quando nós meditamos e nós refletimos que ela foi um livro que veio da mente do nosso Deus, que foi um livro que teve uma autoria principal do Deus, a gente consegue crer que ela é um livro inerrante. Mas o que significa inerrante? Inerrante é algo que não tem erro. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela tem ausência, ela não tem erros na sua estrutura. Há quem diga que tem, mas pense comigo uma coisa: se a Bíblia foi revelada por Deus, se a Bíblia foi projeto de Deus, e esse Deus revelou a homens, e esses homens não falaram de acordo com a sua intelectualidade, mas falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não tem como esse livro ter erros. Não tem como, meus queridos irmãos, esse livro possuir partes que alguém venha dizer que é uma parte errada. Deus, irmãos, não erra. Deus tem no seu caráter tudo certo. Ele não erra nos seus princípios. Ele não erra na sua vontade. E a Bíblia Sagrada também não tem erros, porque ela não foi inspirada pelo homem, ela foi inspirada pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que não erra, aquele que não muda, aquele que não tem nem sequer uma vírgula que a gente possa considerar como erro. Por isso, queridos irmãos, a Bíblia é um livro inerrante. A Bíblia é inerrante tanto nas informações que nos transmite, como nos propósitos que expõe e nas reivindicações que apresenta. Ela não contém erro algum. A Bíblia não contém, meus queridos amados. Meus queridos irmãos, a Bíblia é um livro inerrante, não possui erros na palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas questionam a veracidade, a credibilidade da Bíblia. Mas saiba de uma coisa, que a Bíblia Sagrada é um livro divino. Foi Deus quem a formulou e por isso ela é ausente de erros, não há erros na palavra do Senhor. Ela está correta em tudo que declara. Ela não tem erro. Ela está correta. Nela não existe meia inerrância. Ou a Bíblia é completamente inerrante, ou ela é errante porque é a palavra do homem.
se essa Bíblia ela é 100% de Deus, ela não pode ter meias verdades. Ela não pode ter partes reveladas de Deus e partes reveladas do homem, simbolizando que partes não há erros e a outra parte há erros porque foi do homem a sua autoria. Não, a Bíblia por completo, a palavra de Deus por completa, ela é um livro inerrante. Não existe erros na palavra do nosso Deus. Não existe erros nas revelações do nosso Deus. Mas alguém venha dizer, não, mas foi homens que fizeram, que escreveram a Bíblia. Mas você viu nas duas referências de 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16, 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 20, dizendo que as Escrituras foi sim feita por homens, mas tem um detalhe fundamental que venha trazer uma diferença. É que esses homens fizeram isso na orientação do Espírito Santo. Eles falaram não por vontade própria, não por sabedoria própria, mas eles falaram de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a revelação divina, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Por isso esse livro é um livro infalível, irmãos, inerrante. Todo o seu conteúdo é perfeito, é maravilhoso. Todo o seu conteúdo é santo, porque foi Deus que o fez, foi Deus que estava presente na formulação, na criação da palavra de Deus, da revelação das Escrituras. E quando nós acreditamos na inspiração da Bíblia Sagrada, a gente também percebe que ela é inerrante, que ela é ausente de erros, que não tem erros na sua estrutura. Mas também a gente consegue perceber algo maravilhoso na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é um livro infalível. Mas o que isto significa? Significa simplesmente que a Bíblia não contém falhas. A Bíblia é um livro infalível, ausente de falha. Mas como a gente explica isso? Você pode ler na Bíblia tudo aquilo que a Bíblia prometeu, ou se cumpriu, ou vai se cumprir. Quando nós olhamos aqui, nós vimos profecias na Bíblia, sendo profetizadas por homens de Deus. E no tempo certo, na hora certa, aquela profecia foi cumprida. Ou seja, o propósito de Deus em revelar para nós os seus planos não são falhos, meus queridos irmãos. Se na Bíblia Sagrada tem profecias, ela vai se cumprir. Como nós estamos vivendo em um tempo de cumprimento de uma das profecias da palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Tudo que a Bíblia diz, cumpre-se. Tudo que a Bíblia promete, realiza-se. Tudo que a Bíblia prevê, acontece. Esse é o livro dos livros, chamada Bíblia Sagrada. Infabilidade, o que é isso? Qualidade ou virtude do que é infalível. Sabe o que é isso? É algo que jamais poderá falhar. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. E nós estamos vivendo no século 21. Um século de grande tecnologia, de grandes saberes. Mas a Bíblia ainda continua infalível. A gente vê as profecias se cumprindo. A gente vê Deus realizando suas promessas. Creia que aquilo que está na Bíblia
vai se cumprir na sua vida. Porque ali a Bíblia não é um livro dos homens. A Bíblia é um livro de Deus. Suas promessas são rigorosamente observadas. Suas profecias cumprem-se de forma detalhada e clara. O plano da salvação é executado, apesar das oposições de Satanás. Vocês viram aqui as promessas de Deus. Todas elas são cumpridas. Todas elas são realizadas. As profecias contidas na Bíblia, quando a gente estuda os livros proféticos, ou seja, os livros dos profetas, você vai ver Deus profetizando, você vai ver Deus falando através dos profetas para Israel, e você vê mais na frente se cumprindo, se realizando, a vinda do Messias, de Jesus Cristo a essa terra, foi profetizado e se cumpriu. Você vê na vida de Abraão, Deus falando, Deus prometendo para Abraão, e você vê Deus também cumprindo. Sabe o que é isso? É a infalibilidade da Bíblia Sagrada. É a Bíblia cumprindo. E aquilo que ainda está por vir, escrito nesse livro, vai se cumprir. Queridos irmãos, nós afirmamos que a Bíblia é infalível em todo o sentido do termo. E, portanto, ela deve ser também inerrante em todo o sentido do termo. A Bíblia não pode conter erros, seja falando de coisas espirituais, históricas ou de outros assuntos. Ela é correta em tudo o que afirma. Esse é o livro dos livros, é a Bíblia Sagrada. Esse é o livro, queridos e amados irmãos, que nós, crentes no Senhor, colocamos a nossa confiança. Esse é o livro que nós cumprimos, que nós obedecemos, porque nós entendemos pelo ensino de hoje que esta Bíblia é a revelação de Deus para a igreja, para o ser humano nos últimos dias. E se você que está nos ouvindo nesta noite, saiba de uma coisa: não existe revelação fora da Bíblia Sagrada. Não existe promessa de Deus fora da Bíblia Sagrada. Não existe adoração a Deus fora da Bíblia Sagrada. Pode surgir louvores, mas se não passar pelas Escrituras Sagradas, esse louvor não é recebido por Deus. Pode haver orações, mas se essas orações não passar pela formulação da Bíblia Sagrada, essa oração não chega aos ouvidos de Deus. Você pode formar um altar em adoração a Deus, mas se ele não estiver formado de acordo com a Bíblia Sagrada, esse altar não vai descer fogo do céu, porque não agrada ao nosso Deus. As profecias de hoje, meus queridos, tem que ser profecias que caibam na Bíblia Sagrada. Não profecias de homens, não profecias enganosas. Não olhe para essas coisas. A verdadeira profecia está aqui. A verdadeira revelação está aqui. A verdadeira promessa está aqui na palavra de Deus. O apóstolo, um dos apóstolos disse: se vir um anjo, se descer um anjo do céu com outra mensagem, que essa mensagem seja rejeitada. E nos dias de hoje está tendo muitas mensagens. Mensagens estas que não têm apoio bíblico. Louvores esses que não têm apoio bíblico. Adorações que não têm apoio bíblico. Irmãos, a Bíblia não é para nos apoiar. A Bíblia não é para se enquadrar nos nossos pensamentos. A Bíblia não é para dizer o que nós queremos.
A palavra do Senhor não é para fazer como nós queremos, é ao contrário, é nós que temos que fazer o que a palavra de Deus diz, é nós que temos que adorar de acordo com a Bíblia Sagrada, nós temos que louvar a Deus de acordo com este livro, porque este livro não é livro de homens, esse livro é livro de Deus, e Deus tem feito este plano, Deus tem feito essas revelações através da Bíblia para que eu e você não venhamos adorar a Deus de qualquer jeito, para que eu e você não venhamos pregar de qualquer jeito. Mensagem sem estrutura bíblica são mensagens destruidoras, são mensagens não inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E nos dias de hoje tem pessoas ouvindo esses ensinamentos. E eu senti por Deus trazer nesta noite esta mensagem, dizendo para você que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro incompleto. A Bíblia não é um livro didático. A Bíblia Sagrada é revelação de Deus. Tudo que Deus queria revelar para um homem, todo o projeto de Deus para salvar o homem, todas as informações que Deus queria que nós soubéssemos, está nesse livro, meu querido irmão. Está na Bíblia. Leia, que Deus vai te revelar coisas profundas e maravilhosas. Não vamos dar ouvido a mensagens rasas, mensagens sem raiz, mensagens que não estão estruturadas, porque esse daqui, queridos irmãos, é o fundamento da nossa fé. Isso aqui, irmãos, vai dizer como nós devemos pensar. Esse livro vai dizer como nós devemos andar. Esse livro diz como nós devemos vestir. Esse livro diz como nós devemos viver. E se nós assim estiver cumprindo com o que esse livro diz, nós estamos cumprindo com o que Deus quer, com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. É por isso que os autores disseram que esse livro foi divinamente inspirado. Não creia nas mensagens que surgem por aí dizendo que a Bíblia não é um livro 100% inspirado por Deus. Não creia nas mensagens que diz que a Bíblia é passível de erro. Não creia nas mensagens que diz que a Bíblia tem falhas. Como pode uma revelação de Deus ser falha, meus queridos irmãos? Como pode o propósito de Deus ser falho? Como pode o plano de Deus ser passível de erro? De erros, de falhas, de desvios, de inverdades. Como pode um Deus que é santo no falar, que é santo no agir, que é santo no fazer, Ele vai revelar algo para mim e para você através da Bíblia, e esse algo cai em descrédito, cai em desvalor no decorrer do tempo? Não. Esse livro é santo. Esse livro, ele é maravilhoso. Ele é muito mais do que nós pensamos. Ele é muito mais do que nós imaginamos. Porque ele é a palavra de Deus. Cada versículo desse livro contém uma mensagem de Deus para o ser humano, para o homem, para a mulher, para que todos aqueles vivam uma vida de forma justa, de forma santa diante de Deus. Nós não podemos chegar ao céu, nós não iremos ao céu, nós não recebemos nada de Deus se nós buscarmos outras fontes. Não existe salvação em outras fontes. Não existe revelação de Deus em outras fontes. Não existe plano de Deus em outros lugares. Tudo de Deus para o homem está dentro da Bíblia.
está nas Escrituras Sagradas. Esse livro que você carrega nos braços quando você vinha para a igreja. Esse livro, ele é tão poderoso. Esse livro, ele é tão extraordinário, que de Gênesis a Apocalipse, foi Deus quem criou. Quando nós vimos a formulação da Bíblia, os autores dizem, meus queridos irmãos, que a Bíblia foi escrita em um período de 1600 anos. Em média, 40 autores foram usados pelo Espírito Santo de Deus para que essa Bíblia fosse escrita. Mas umas coisas nos chamam a atenção. É que esses autores, eles eram de culturas diferentes. Eles viviam em anos diferentes. Eles não se conheciam, a maioria não se conheciam. Alguns viviam em palácios, outros viviam no meio do povo. Não tinha como uma mente humana estruturar, organizar e criar um livro tão coerente, tão real como a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos essa história e nós vimos que diversos homens escreveram, diversos homens foram usados pelo Espírito de Deus, a gente vê um poder sobrenatural, uma mente sobrenatural por detrás de tudo isso. Sabe quem é? Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus, o Criador do homem. Deus também é o Criador da Bíblia Sagrada. Aquele que inspirou a Bíblia. Aquele que usou o homem, que revelou ao homem todas as Escrituras Sagradas. E não existe em momento algum incoerência dentro da Bíblia Sagrada. Creia que essa palavra é santa. Creia que essa palavra é verdadeira. Creia que é nesta palavra que você vai encontrar perdão, que você vai encontrar salvação, que você vai encontrar uma verdadeira liberdade. Esse livro, irmãos, ele é tão santo. Esse livro, ele é tão maravilhoso, ele é tão cheio de Deus, que não existe nenhuma literatura hoje no mundo que pode transmitir ao homem uma sensação tão maravilhosa como a Bíblia Sagrada. Você quer uma prova disso? Você que está nos assistindo hoje, que em um tempo atrás você não conhecia Deus, em que momentos outrora você não aceitou o Senhor Jesus Cristo, e quando você se encontrou com Cristo, e quando você começou a ler a Bíblia, você sentiu algo diferente. A Bíblia, meus queridos irmãos, é a responsável pela transformação de milhares e milhares de homens e de mulheres. Esse livro aqui transformou quantas pessoas estavam caminhando para a destruição, mas teve um encontro com Deus, começou a desfrutar da Bíblia Sagrada, e hoje é nova criatura, é um homem, é uma mulher estruturado, é um homem, é uma mulher de Deus, porque ele encontrou a verdadeira vida em Deus. E esse Deus é revelado a ele, foi revelado a ele através da Bíblia Sagrada. Que nesta noite Deus venha nos abençoar, queridos irmãos. A partir de hoje saiba, esse livro não é um livro qualquer. Esse livro é a revelação de Deus. Nunca vai existir outra Bíblia. Nunca vai descer da parte de Deus uma mensagem diferente, além do que está aqui. Deus fala hoje, fala. Deus revela hoje, revela. Deus usa homens como profeta, Deus usa. Mas todas as suas revelações, todas as suas visões, todas as suas profecias, todas elas são coerentes com esse livro. Deus não iria
falar uma coisa no passado e chegar em pleno século 21 e falar outra coisa diferente daquilo que ele falou no passado. É por isso que Jesus Cristo diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passariam. Esse livro, meu amado, não tem prazo de validade. Ele serviu para os pais da igreja. Ele serviu para os antepassados. Ele serviu para os nossos pais. E ele serve para nós hoje. E ele vai servir para sempre. Porque ela não é um livro qualquer. Essa Bíblia é a revelação de Deus para os nossos corações. Creia, porque esta é a verdade. Mesmo que um homem não creia, mesmo que um homem não aceite, mesmo que um homem deturpe algumas referências, ela sempre será santa, ela sempre será única, ela sempre será reta. A Bíblia Sagrada sempre será eterna. A palavra de Deus nunca erra, nunca há espaço para erro, nunca haverá espaço para falha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a Deus por esta oportunidade, eu agradeço a Deus por esta mensagem. Convido mais uma vez a cantora Alana para louvar o Senhor com um hino, e depois nós estaremos fazendo os nossos agradecimentos e encerrando o trabalho do Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos mais uma vez, na paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você que está aí na sua casa, me escutas quando clamo e acalma o meu
Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos já no final do trabalho. Quero deixar os meus agradecimentos aqui à irmã Lana, que é da congregação Fonte de Jacó, que Deus abençoe poderosamente, e também a irmã Lúcia e a sua filha, a irmã Rutiele, que cantaram e tocaram. Somente Deus para o recompensar de forma especial. Quero deixar meu agradecimento a nosso pastor presidente, pastor Cardoso, que nos confiou essa live. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os irmãos que estiveram aí na sua casa. Que Deus abençoe. No final do trabalho nós estaremos orando por você. Nós estaremos orando caso você queira de uma cura, caso você queira uma reconciliação, você queira algo da parte do Deus da Bíblia, nós estaremos orando por você. Muito obrigado, que Deus venha nos abençoar. O nosso irmão que está aqui nos apoiando no som, irmão Ildeglan, que Deus abençoe poderosamente. E também não posso esquecer o pastor Jurandir, que é o pastor da irmã Lúcia e da irmã Rutiele, que autorizou de forma bondosa a vinda das nossas irmãs para esse apoio bíblico. Amém? Para esse apoio no culto. Vamos orar. Eu vou orar por você aí na sua casa. Quero lhe dizer uma coisa. Deus, o Deus da Bíblia, que criou a Bíblia, Ele é tão poderoso, que se você crer do fundo do coração, como Jesus falou, eu orando aqui, você orando aí, intercedendo a Deus aí, Deus pode fazer uma coisa maravilhosa na sua vida. Deus pode perdoar os seus pecados, Deus pode lhe curar, Deus pode resolver o problema. Nosso Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que Ele pode lhe ouvir nessa noite. O segredo não sou eu, o segredo não é nós, o segredo é você crer. O segredo é você abrir o coração para Deus nesta noite. Nós estamos vivendo em um tempo tão difícil, queridos irmãos. Nós estamos vivendo em dias difíceis, mas isso é cumprimento da Bíblia Sagrada. Busque a Deus, clame ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer essa oração. Se você estiver enfermo, ora crendo. Se você quiser uma reconciliação, ore crendo, peça perdão a Deus, que Deus vai perdoar você aí na sua casa. Amém? Maravilhoso e eterno Deus. Eu venho neste momento te agradecer pela minha presença neste lugar. Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Toda a Tua revelação, tudo aquilo que o Senhor queria revelar para o homem, está contido na Bíblia Sagrada. E graças a Ti, Senhor, eu tenho um exemplar na minha mão. Todos os Teus filhos e toda a humanidade tem e pode ter um acesso da Bíblia em Tuas mãos. Pai, é um grande privilégio para nós ter, Senhor, como ler, estudar e meditar nas Tuas palavras. Meu Pai, neste momento eu quero apresentar aqueles que estão nos assistindo, que estão nas suas casas. Eu não sei o que eles estão passando, meu Pai. Eu não sei o que eles estão sentindo. Eu não sei o que está acontecendo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Deus da Bíblia, o Deus a quem eu preguei hoje, Ele pode visitar um lar neste lugar, nesta hora. Ele pode visitar casas nesse momento. E se o problema for enfermidade, essa enfermidade vai cair, vai embora, porque nenhum mal suporta a presença de Deus, nenhum mal suporta a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E se esse problema for financeiro, se esse problema for familiar, também não aguenta o poderio do nosso Deus, a autoridade do nosso Senhor. E eu
Eu te peço nesta noite, meu Pai, visita esses lares, e se tiver alguém desejoso, que se tiver alguém querendo uma reconciliação, querendo mudar de vida, querendo colocar a sua vida, Senhor, aos pés de Cristo Jesus, que neste momento seja perdoado, que nesse momento alcance o perdão de Deus, e que receba a alegria do céu, e que receba a presença do Espírito Santo de Deus nesta noite. Meu Pai, nos protege, nos livra. Nós estamos vivendo, Senhor, um período de cumprimento da profecia bíblica, mas o Espírito Santo de Deus está conosco. O Deus Todo-Poderoso está na igreja. O Deus dos céus e da terra nunca se ausentou do meio do seu povo. Por isso pedimos a tua proteção, pedimos a cobertura, pedimos, Senhor, a tua graça, porque tu és o nosso rochedo, tu és a nossa sustentação, tu és o nosso socorro, tu és quem nos proteja hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, e muito obrigado.